Vamos começar esse programa maravilhoso? Bom dia, doutora Patrícia Salomão, minha xará. Bom dia, Patrícia. Eu agradeço muito de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre os direitos previdenciários das mulheres. Nós que agradecemos, gente. Olha, eu abri o programa falando, xará, sobre a questão do preconceito. Quanto preconceito ainda com a mulher no mercado de trabalho, não é mesmo? Verdade, Patrícia. E olha, eu gosto de falar desse tema porque nós mulheres, Patrícia, temos muitos deveres, muitos. E aí, quando a gente tem um direito, a gente tem que saber que esse direito tem. E eu vejo no meu consultório, todos os dias, mulheres desprotegidas, desamparadas, previdenciariamente falando, né? Vamos falar aqui dos direitos previdenciários, porque elas não se programaram para esse futuro, sabe? Elas não se programaram para a aposentadoria, elas ficaram ali cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, e aí quando chega a idade, elas não têm muitas vezes nada de contribuição, ou então não chega a ter o mínimo necessário, que são os 15 anos de tempo de contribuição. Então, Patrícia, realmente as pessoas precisam de informação. Quem está bem informado consegue realmente ter aquele direito, né? Quando a pessoa chega à idade, quando precisa num caso de maternidade. Então, os direitos previdenciários são muito importantes e o conhecimento faz com que a mulher tenha os seus direitos e se prepare para eles. E se falou em informação, aqui é o local, Espelho Mágico com ela, gente. Olha, primeira coisa, eu tenho muitas perguntas aqui, impressionante como que o seguidor mandou para o Instagram, não é mesmo? Mas a primeira dúvida, xará, é a seguinte: quais são aí os direitos previdenciários voltados para nós mulheres? Então, na verdade, a maioria dos direitos previdenciários, os homens e as mulheres têm iguais, mas nós temos a diferença, por exemplo, na aposentadoria por idade, na aposentadoria por tempo de contribuição, porque é uma redução, né, na idade e no tempo para a mulher, para tentar, Patrícia, suprir essa desigualdade que nós temos aí entre o homem e a mulher no mercado de trabalho. Compensar, né, doutora? Exatamente. Compensar essa desigualdade. E compensar todo esse trabalho que a mulher tem, que cada dia tem que ser mais reconhecido, de criar o filho, né, Patrícia? De colocar ali, de dar educação para aquele filho, para depois ele no mercado de trabalho poder fazer o melhor dele. Então, são direitos que realmente diferenciam para o homem e para a mulher. Há quem diz que as mulheres querem direitos iguais. Para que essa diferenciação? Nossa, mãe, pelo amor de Deus, gente. A gente quer, na verdade, há pouco tempo nós comemoramos o Dia das Mulheres, né? Nós não queremos dias, nós queremos, assim, na verdade, respeito, leis que nos garantam aí, ter os mesmos direitos, aposentar, porque eu fico pensando, olha, doutora Patrícia, nós vamos poder aposentar quando? Eu acho que eu vou até os 80 trabalhando desse jeito. Ah, pois é, agora que você fez 40, né? Você não ia deixar passar, né? Não ia deixar Sabia, passar. gente, ela não ia deixar passar. Porque ela sempre me fala, eu sou bem mais nova que você. Só porque ela não tinha chegado aos 40, agora estamos iguais, entramos no ENTA, viu? Entramos no ENTA. E temos que fazer seu planejamento previdenciário. Excelente! Aliás, eu vou aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta sensacional. Qual que é a importância do planejamento previdenciário para saber quando vai se aposentar? Para que ele serve mesmo? Explica para o telespectador. Pois é, Patrícia. É através do planejamento que a pessoa conhece de fato os direitos previdenciários dela. Então, o planejamento, ele analisa a situação previdenciária do segurado. Então, avalia tudo, avalia com quanto ele vai contribuir, como ele deve contribuir, quais as opções de contribuir, avalia quando ele irá se aposentar, como ele irá se aposentar. Então, o planejamento, ele é essencial, tanto para quem quer começar a contribuir como uma dona de casa, quanto para aquelas pessoas que estão próximas de se aposentar. Porque hoje, Patrícia, depois da reforma da Previdência, que entrou em vigor em 13 de novembro de 2019, não tem como a pessoa só assim, eu completei o tempo de contribuição, eu vou me aposentar. Não é bem assim mais, as coisas mudaram, entendeu? As regras mudaram, não é mesmo? E muita atenção. A Cibele do Eldorado já mandou aqui pra gente. Ela pergunta, doutora Patrícia, quais aposentadorias possuem regras diferentes para as mulheres? Então, é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Patrícia, a por tempo de contribuição, na verdade, é só por regra de transição, porque ela foi extinta com a reforma da Previdência, através da Emenda Constitucional 103.
A aposentadoria por idade, a mulher tem um privilégio, digamos, de tempo, né? Ela se aposenta com um pouquinho menos, ela se aposenta com 62 anos de idade. 62. Isso, e o idade. homem com 65. E o tempo de contribuição da mulher são 15 anos, tanto para quem se iniciou antes da reforma e depois, já para o homem são 15 antes e 20 depois. Então, essa diferença aí entre o homem e a mulher na aposentadoria por idade. E a por tempo de contribuição é porque são exigidos 30 anos de tempo para a mulher e 35 anos para o homem. Então, São essa diferença. muitos detalhes, né, doutora Patrícia? Verdade. Muita gente fica na dúvida. E esse dado que eu trouxe, esse estudo que foi feito até por conta da reforma da Previdência, mostrou exatamente isso, que muitas mulheres, a maioria, elas completam 62 anos e ainda não têm os 15 anos de contribuição. Demais, Patrícia, isso acontece muito lá no escritório, muito. Elas chegam e não têm, elas têm 6 anos, elas têm 4 anos, porque elas abandonaram o emprego, né, a carteira assinada para cuidar da família. E aí, infelizmente, não pensaram nesse futuro e não contribuíram. E aí, diante disso, elas ficam desamparadas, algumas separadas, né, divorciadas ali, desamparadas, outras que às vezes o marido morre e às vezes não ficou uma pensão porque ele não estava contribuindo, mantendo a qualidade de segurado, perto de se aposentar. Então isso aí acontece muito. E eu, Patrícia, o meu papel, porque eu falo que o direito previdenciário eu vejo como uma missão de devolver a dignidade humana para as pessoas, sabe? Uma missão de, às vezes, você ajudar aquela família a se alimentar. Aquela família que não ganhava nada e que, de repente, ela passa a ter ali um salário, um benefício. Quando fala nada, é nada mesmo, nada. Né, doutora? E aí, Patrícia, é tanto Deus te abençoe que eu brinco. Meu Deus, eu estou muito abençoada por conta do cliente ali. Quando a gente consegue, liga para ele, eu faço questão de ligar para todos. Isso eu não delego lá no escritório. Passar notícia boa. Nossa, eu ligo assim, ansiosa, sabe? Para dar notícia que conseguiu um benefício assistencial para aquelas pessoas carentes, conseguiu um auxílio-doença para alguém que estava doente, conseguimos uma aposentadoria. E aí, diante dessa missão social, o que eu faço? Quando os homens, que são a maioria dos meus clientes, você acredita nisso? São homens. Por quê? Porque os homens é que trabalharam no mercado de trabalho, que têm contribuição, que conseguem chegar aos 35 anos de tempo para se aposentar. E aí eu digo a eles, você já está contribuindo para a sua esposa? Ela trabalha fora? Como é que é a situação dela? Eu sempre puxo aquilo ali, né? Aí eu falo, eles vão falar, essa advogada intrometida. Olha, mas é verdade, porque aí está cuidando da mulher também. Mas antes de passar aqui para as dúvidas, eu quero saber o seguinte, ô Xará. Eu chamo ela de Xará, gente, porque a Patrícia é minha amiga. Eu não consigo falar doutora Patrícia Salomão, né? Fica muito assim, a gente faz muitas lives juntas, né? Verdade. E tá sempre levando informação para as pessoas. E aí eu quero saber o seguinte, nesses 18 anos de atuação no mercado do direito previdenciário, tem algum caso que te marcou muito, que você falou, gente, assim, que maravilha, assim, eu estou exercendo a minha missão no mundo, levando dignidade para as pessoas? Patrícia, eu tenho vários, mas agora você me lembrou de um que eu até me emociono de dizer. Uma cliente, ela tinha um câncer raro, e era um câncer que ocupava a face dela, sabe? Ela tinha, inclusive, uma deformação por conta disso. E ela estava tentando o auxílio-doença, que hoje chama auxílio por incapacidade temporária, e o INSS estava indeferindo. E ela tinha direito à aposentadoria por invalidez porque esse câncer dela era raro, não tinha tratamento. E ela me procurou e eu ajuizei a ação e tal, e a gente teve uma sentença improcedente, Patrícia. E aí eu falei, nossa, eu fiquei arrasada com aquele caso, mas aí eu recorri e consegui mudar embargos de declaração, a gente que conhece o direito. Gente, quando eu liguei e dei a notícia para essa cliente, ela chorou tanto, e ela gritava, e ela falava, eu sabia que eu podia confiar na senhora. Eu não acredito que eu estou aposentada. E ela se aposentou, sabe, por invalidez, e assim, porque realmente, diante de tudo que ela estava vivendo, aquilo foi uma emoção, sabe? Então, assim, são vários casos, mas ela mandou um e-mail, na época era até e-mail, isso é um caso mais antigo, mas que me marcou muito, e ela disse, você confiou na minha causa, você não desistiu do meu caso, porque muitos desistiram, você acreditou.
Você pegou o problema como se fosse seu. Exatamente. Né? E isso está faltando muito no mercado, viu, gente? Advogado que tem, assim, sangue nos olhos, sangue de justiça, não é mesmo? Verdade, Patrícia. E isso enche o coração da gente, sabe? Os honorários, lógicos, são consequência, mas isso enche o coração da gente, porque é a nossa missão, né, como advogada, realmente fazer, né, que a pessoa tenha o seu direito ali reconhecido. E tá, mas assim, muitas pessoas, eu tô pensando aqui como essa senhora, às vezes não tem nem condição de pagar um advogado, e aí tenta ir lá direto, requerer o seu benefício, a sua aposentadoria administrativamente. Mas muitos pedidos são indeferidos no ato, porque faltam documentos, não é isso? O que você, doutora Patrícia, fala aí para esses nossos telespectadores que não têm dinheiro, fica com receio de procurar um advogado? Então, Patrícia, infelizmente, diante da reforma da Previdência e os requerimentos, principalmente na pandemia, sendo todos na via online, né, no virtual, as pessoas realmente não têm condições de juntar tudo que o INSS exige. O CNIS, que é aquele extrato de contribuição, né, que tem lá todos os vínculos, vem com irregularidades e o benefício da pessoa muitas vezes é realmente indeferido, né, negado. E aí, realmente, a pessoa tem que procurar um profissional, Patrícia, e na maioria das vezes, no requerimento administrativo, os escritórios, né, os advogados cobram em caso de êxito. Então, cobram quando a pessoa conseguir a aposentadoria. Obviamente, desde que ela tenha direito, que seja um caso mais simplista, né? Faz uma análise antes. Sim, faz uma pré-análise. Lá no escritório a gente faz uma pré-análise para depois verificar. Então, dependendo do caso, a pessoa não pode temer, sabe? Ela precisa buscar orientação, ela não pode abrir mão do direito dela, ela não pode considerar que ela tem só aquele tempo que o INSS falou. Ela precisa lutar. Ela precisa acreditar em alguém que vá mudar aquela realidade dela, porque é um direito adquirido daquela pessoa que contribuiu, que conseguiu a idade. Certeza. Né? Então, precisa verificar isso sim. E tem dúvida chegando aqui da nossa telespectadora, a dona Maria Helena. Eu pedi a produção para fazer uma arte, está na sua tela. A dona Maria Helena, ela pergunta o seguinte: eu já tenho 30 anos de tempo de contribuição, já posso requerer a minha aposentadoria? O que eu devo esperar para receber um valor maior, doutora Patrícia? Então, essa dúvida, Patrícia, acontece muito lá no escritório. Porque a pessoa hoje, com a reforma da Previdência, tem regra de transição. Então, não é só ter os 30 anos de tempo de contribuição, ela tem que ver qual regra é mais vantajosa. Porque, às vezes, Patrícia, uma diferença de 6 meses, outro de um cliente, não é mágica não, mas é cálculo mesmo. É matemática pura, né? Exatamente. Poxa eu vida. trabalho com os cálculos, sabe? E eu fiz o cálculo, a cliente já estava pronta para requerer aposentadoria. Por conta de 6 meses, ela teria uma aposentadoria de R$1.000 a mais, porque ela ia pegar uma regra que ela não teria aquele fator previdenciário, sabe? Que é a chata a média, que é a regra do pedágio 50%. Ela ia ter a regra do pedágio 100%, porque ela ia completar a idade mínima para essa regra, que são 57 anos. Então, diante disso, ela aumentaria. Então, é muito importante para o caso da dona Maria Helena que ela procure um profissional para fazer esses cálculos, para verificar se realmente é o momento dela se aposentar ou se vale a pena guardar mais um pouco. 6 meses a mais, olha aí que benefício Sim. danado, que diferença. Pois é, Patrícia, e a aposentadoria é para a vida toda, né? Então tem que pensar, tem que buscar orientação. E outra coisa importante é o CNIS, né? Esse extrato de vínculos, tem que verificar se ele está todo certo, porque às vezes a pessoa vai lá e faz o requerimento, espera lá 4, 5, 6 meses para ter a decisão. E vem Pode o ter algum benefício erro, negado, né? porque tinha um erro. Você falou para a vida toda. Você escuta bem, doutora Patrícia Salomão? Eu acho que escuto, sabe? Mas tem hora que eu fiz de surda, principalmente para os meninos e para o marido, né? Saúde auditiva para a vida toda é na Sonoritá, minha gente. Tá achando que tá com dificuldade, hein? Como assim? Liguem agora mesmo para o Felipe, para a Tati Guedes. Sonoritá, sua saúde auditiva em dia. O telefone está na sua tela, 99872-1006, 99872-1006, Sonoritá. Gente, eu vou pedir um intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto com ela, a doutora Patrícia Salomão, respondendo aí as dúvidas dos nossos telespectadores, direitos previdenciários das mulheres. Este é o nosso tema. Eu volto daqui a pouquinho, já já.